Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Egito Antigo. É uma aula da 600. É a aula 02 do B2. Ela tem 2 semanas e possui 12 conceitos históricos. O maior conceito histórico é a formação do nomos, com 1026 símbolos. E o tempo aproximado de produção historiográfica dele é de 27 minutos e 2 segundos. Agora eu vou passar para aí para apresentar o arquétipo e fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Meu conceito número 1, rapaziada, é o Rio Nilo. Os egípcios se estabeleceram no Vale do Rio Nilo por causa de suas terras férteis. Com 6.671 quilômetros de extensão, nasce no Lago Vitória, abaixo da linha do Equador. Atravessa o Egito do sul a norte e deságua no Mar Mediterrâneo. Por ser um rio perene, que nunca seca, se transformou em fonte de vida. Durante as cheias, as águas depositavam materiais orgânicos, humus, no solo, fertilizando-o. Os antigos egípcios dividiam a região em 2 terras. A rica e estreita faixa de terra fértil, que acompanhava o Nilo, era chamada de KMT, ou Terra Negra. Por oposição, a DSRT, ou Terra Vermelha, do deserto não fertilizado pelo Nilo. O meu segundo conceito, que está diretamente relacionado ao Rio Nilo, e notem que ele vai ter uma grande influência em todas as outras formações, é a Pedra de Roseta. Foi descoberta uma placa de pedra na cidade de Roseta em 1799. Continha inscrições em hieróglifo, escrita egípcia, em demótico, escrita egípcia popular antiga, e em grego. Estudiosos traduziam os trechos em grego e demótico e verificaram que se tratava do mesmo texto. A partir das 2 primeiras traduções, o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos da Pedra de Roseta, que somente foram concluídos no ano de 1822. Meu terceiro conceito da aula se chama aldeias egípcias. Diante da necessidade de cooperação para o trabalho comum, os grupos passaram a formar pequenas comunidades agrícolas, desde 5000 a.C. Os habitantes cultivavam cereais, legumes, frutas, linho, algodão e papiro, porque souberam aproveitar o Rio Nilo. Muitas vezes, no período de cheias, o grande volume de água do rio ultrapassava violentamente suas margens, causando estragos para a agricultura e a morte de pessoas e do gado. Meu quarto conceito, formação dos nomos. Por volta de 4000 a.C., essas pequenas comunidades começaram a se agruparem em função da necessidade de organizar uma melhor defesa das terras ou para realizar o difícil trabalho de domesticação do rio. Para conter as águas, os egípcios construíram barragens. Elas impediam a passagem da água e formavam reservatórios. Nos períodos de seca, canais, saindo desse reservatório, levavam a água para pontos distantes, ampliando assim as áreas de cultivo. Aos poucos, essas comunidades, chamadas de nomos, conseguiram obter maior controle das águas do Nilo e encontraram soluções para medir a intensidade das enchentes do rio a cada ano.
Com o aumento da população e da produção de excedentes, surgiram problemas. Para solucionar os sucessivos conflitos, surgiu a figura do nomarca, líder do nomo, que passou a chefiar a comunidade. A autoridade do chefe do nomos estava relacionada à sua força física e à sua capacidade de garantir a prosperidade da terra. Hipótese de terem concentrado conhecimentos de fenômenos naturais relacionados às cheias do rio. A habilidade e o trabalho humano foram fundamentais para adaptar as condições oferecidas pela natureza às necessidades da vida social. E o quinto conceito, reinos egípcios. As disputas por terras férteis e poder levou a alianças e guerras. Para articulação de governar um território maior e com mais pessoas. Como resultado, ocorreu um processo de que diversos nomos acabaram por se unir, formando duas grandes federações. Uma que reunia os do norte e outra que reunia os nomos do sul. As duas grandes unidades territoriais e políticas elevaram seus chefes à dignidade real, cada qual com sua insígnia. O rei do Baixo Egito usava a coroa vermelha e o papiro era o seu símbolo. O rei do Alto Egito usava a coroa branca e tinha por símbolo a flor de lótus. Comunicação e o contato entre os nomos eram realizados através do Nilo. Para se ir ao norte, os barcos eram levados pela corrente do rio até a foz. Em sentido contrário, era possível aproveitar os ventos que sopravam constantemente do mar Mediterrâneo em direção ao sul e permitem subir o rio com embarcações à vela. Unificação das duas terras, ou seja, esse processo de comunicação e contato entre os nomos do norte e do sul vai levar a um resultado de unificação. A união do Baixo e do Alto Egito sobre um único soberano foi feita por Menés, embora as fontes arqueológicas o chamem de Narmer, por volta de 3100 a.C. Menés, soberano do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, uniu as duas coroas, branca e vermelha, e estabeleceu sua capital em Tinis, no Alto Egito. Posteriormente, a capital foi transferida para a cidade de Mênfis, onde as duas terras se encontravam. Menés é considerado o fundador da primeira dinastia, série de soberanos da mesma família, e o primeiro rei a concentrar todos os poderes político, econômico e religioso. Assim, foi criado um Estado forte que impunha a ordem sobre os 42 nomos, cujos chefes, os nomarcas, tornaram-se representantes locais do faraó, que significa casa grande. Monarquia teocrática. Estabeleceu-se no Egito uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo, no qual o faraó possuía o poder político e o poder religioso, obtidos em sua coroação. Quando um faraó morria, geralmente era sucedido por um membro da família. O poder do faraó era absoluto.
estendia-se a todos os setores da sociedade. Como Senhor Supremo, comandava um corpo de funcionários que recolhia impostos, fiscalizava obras de irrigação, administrava projetos de construção, controlava a terra, mantinha registros e supervisionava os armazéns governamentais, onde os cereais eram guardados para o caso de uma má colheita. O faraó era dono da maioria das terras férteis. Por consequência, ficava também com os excedentes da produção. O total de funcionários sob sua autoridade era de aproximadamente 1.600 pessoas. Funcionários do faraó. O excedente, recolhido das comunidades locais, era armazenado nos depósitos centrais e depois redistribuído num eficiente sistema. A eficiência da administração centralizada dependia do conhecimento exato daquilo que acontecia em cada nomo. As diversas operações eram responsabilidade dos funcionários do faraó, ou seja, eram eles que organizavam os trabalhos coletivos, estocavam os produtos e, em caso de necessidade, racionalizavam ou os distribuíam às regiões necessitadas. Hieróglifo. Os antigos egípcios davam-lhe o nome de Medjugorje, que quer dizer a palavra do Deus, e atribuíam a sua invenção a Tote, deus da sabedoria e da escrita. Escreviam em uma espécie de papel feito com o talo de uma planta chamada papiro, espécie de junco que cresce nos rios e lagos de pouca profundidade no Egito. Utilizavam uma tinta feita da mistura de pigmentos e plantas, água e goma. Os pincéis eram feitos de bambu, umedecidos com água e eram guardados em bolsa de couro. O conceito ligado diretamente ao hieróglifo é dos escribas. Eram responsáveis pela organização das leis e pela administração do Estado. A escrita hieróglifa era uma arte difícil e especializada. Estudava-se do amanhecer ao pôr do sol, durante mais de 12 anos. No programa de aprendizagem, além dos hieróglifos, deveria conhecer os nomes de todas as regiões, das plantas, das divindades, as datas de todas as festas. Tinham aulas de aritmética e boas maneiras. Deveria ter os mesmos conhecimentos que um funcionário do faraó, pois também poderia exercer a função de administrador, fiscal e cobrador de impostos. Meu último conceito desta aula é o calendário dos egípcios. O dia a dia era marcado pelos ritmos da vida agrícola: semeadura, colheita, preparação de novas sementes. Isso explica a elaboração de um calendário natural, baseado na repetição do evento, as cheias do Nilo. Os egípcios observaram que o início da enchente tinha como uma recorrência de 365 dias. A partir daí, eles dividiram seu ano em 12 meses. Cada mês era composto de 3 semanas, com 10 dias cada. Os 5 dias ao final do ano eram reservados para comemorar os deuses Osíris, Horus, Ísis, Ra e Sete. E assim, rapaziada da 600, a gente chega ao fim do meu comentário sobre a aula Egito Antigo. E agora a gente passa aí
a essa produção historiográfica, que é onde a gente vai realmente compreender e repensar a história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.